Bom, você já ouviu falar em anorexia fisiológica? O nome pode parecer diferente, mas a maioria das mamães sabe muito bem o que é isso, talvez não identificam por esse nome. É aquela fase quando sua criança se recusa a comer, não é? A fase normalmente vai dos 12 meses aos 3 aninhos de idade, e é sobre isso que falamos agora com a pediatra, a doutora Denise Brasileiro. Bom dia, doutora Denise. Bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no De Tudo Um Pouco. O nome é complicado, né? O nome é complicado. Anorexia fisiológica. E talvez as pessoas, né, conheçam mais esse nome por causa daquela doença que acontece muitas vezes com as modelos ou com as pessoas que os adolescentes querem ficar magras a custo de pouco sacrifício, né? Mas conta pra gente, primeiro, o que é anorexia e o que é anorexia fisiológica, por gentileza. É muito interessante esse tema e é o nosso dia a dia do nutrólogo no consultório ou pediatra que trabalha com essa questão da nutrição infantil. A criança, a anorexia é a falta de apetite. Falta de apetite. Né? A criança não consegue comer. Só que o que é a anorexia fisiológica? Até 1 ano, por exemplo, 6 primeiros meses, leite materno, na maioria das vezes, quando precisa alguma fórmula. Depois, aos 6 meses, começa a iniciar com papinha. Aí a criança bate o pratão, come a frutinha toda. Quando é o aniversário de 1 ano, começa a confusão. Que é o início dessa anorexia fisiológica. O termo fisiológico é para explicar que isso é normal dessa etapa de vida. Certo. O primeiro ano de vida, a criança ganha muito peso. Por exemplo, ela triplica o peso dela. Então, assim, e ganha também muito em altura. Se ela nasceu com 50 centímetros, ela vai ganhar 50% no final do primeiro ano. Então, ela termina o primeiro ano em torno de 75 centímetros. É muito. Quando a criança faz 1 ano, esse ritmo de ganho de peso e de ganho de altura, ele reduz, que é normal do ser humano. Certo. E com isso vem essa perda de apetite, que na verdade não é a perda de apetite. A própria criança, ela vai saber a quantidade de alimento que ela tem que comer. Doutora, quando você fala que é normal, isso acontece mesmo com todas as crianças? Ou pode acontecer que de algumas não passarem por esse processo? Algumas não. Ou não tem algumas que até aumentam o apetite. É muito interessante da mãe falar assim, eu cheguei em casa, ela já tinha almoçado, quando eu e meu marido sentamos na mesa, ela comeu de novo com a gente. Mas isso não é o mais comum. Não é via de regra. O mais comum realmente é diminuir. E é desesperador para o papai e para a mamãe, não, né? É angustiante. E aí quando a mãe chega e fala, meu filho não está comendo, aí eu pergunto assim, quanto que você acha que ele deveria estar comendo? Porque aí, né? Na nossa cabeça a gente acha que tem que comer ainda a mesma quantidade que estava comendo aos 10 meses. E isso reduz mesmo. Olha que curioso. E aí começa um problema muito sério, por isso que a gente tem que fazer essa informação para os pais, porque aí surgem problemas que pode realmente causar uma anorexia verdadeira na adolescência. Olha. Por quê? A família começa a fazer de tudo para que a criança coma a quantidade que ela quer. Então ela começa a brigar, a forçar a comer, a oferecer alimentos ricos em açúcar, em gordura, e aí vai alterar todo o paladar dessa criança. Então, a partir do não entendimento e da não aceitação dessa anorexia fisiológica, a gente pode criar problemas de doença mesmo nessa criança. Eu estou conversando com a doutora Denise Brasileiro, que é pediatra, e estamos falando sobre anorexia fisiológica, e a gente queria convidar você para fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma situação especial que se enquadra aí com o seu filho. O nosso WhatsApp é 31 98 402 9756. Eu já estou aqui com o telefone na mão, aguardando sua pergunta, ok? Doutora Denise, eu sou de uma geração que eu não tinha essa informação, né? Hoje, existe algum tipo de orientação que o papai e a mamãe recebem durante o pré-natal ou com as consultas do pediatra em relação a essa fase normal da criança? A primeira consulta de um bebê ainda é feita intraútero. A consulta de gestante ela é muito importante para a gente abordar um desses temas, além de outros vários, essa questão alimentar também, do bebê ao longo dos primeiros, principalmente os primeiros 2 anos de vida. A gente tem que colocar na cabeça que a alimentação da criança ela é muito cultural, né? Então, que a mãe e que o pai comem é que essa criança também vai comer. Então, assim, quando a gestante já está consciente que ela tem que ter uma alimentação saudável, que ela vai respeitar a saciedade interna do filho dela, isso tudo vai refletir nos primeiros anos de vida.
Então, essa consulta de gestante é importante. E no primeiro ano de vida, a criança ela vai ao pediatra todo mês para fazer as consultas de controle. Então, nessas consultas também são abordadas esses temas. Orientação. Eu tenho algumas orientações para dar para os pais, para a gente poder diminuir um pouco essa tristeza da anorexia fisiológica. Então, a rotina da criança, ela deve ser seguida. Então, a criança acorda, o café da manhã é um hábito que a gente deve introduzir desde cedo na vida do bebê. Então, assim, é muito bonitinho quando a família senta para tomar o café da manhã, colocar a criança próximo, né? Aí, de acordo com as idades, vai oferecer um alimento que seja adequado para aquela idade. Então, essa alimentação feita junto com a família, ela é muito importante. Porque todo alimento, você falou muito bem ali, tem um amor junto daquele alimento. E hoje a gente trabalha com a nutrição comportamental. Então, se você for consultar comigo, o que eu vou te orientar de alimentação vai ser muito diferente de uma outra pessoa. Que a gente leva em questão cultural, como é que é aquela família, como é que são os pensamentos em relação ao alimento. Né? É individualizado. E a criança, ela é muito sensível, então a gente não pode fazer com que aquele momento da alimentação seja um campo de batalha. E com 1 ano, a criança, ela está muito dispersa, ela quer explorar o ambiente e sentar para ela, para alimentar, é perda de tempo. Mastigar, então, é algo que ela odeia. Então, ela prefere tudo muito líquido. Né? E aí que mora o perigo, porque ela precisa aprender a mastigar também. Então, assim, eu oriento colocar a criança sentada na mesa, né? Ela na cadeirinha, mas essa cadeirinha próximo da mesa. A gente orienta deixar que a criança pegue nos alimentos. Você pegar o alimento e levar com a boca, né? Com a mão e levar o alimento. Para essa idade é uma questão importante. Olha que bacana. Vai fazer bagunça sim, mas essa bagunça ela faz parte do processo de aprendizado. E a gente não pode assim, vai almoçar 11h30, quando vai 10h30 dá uma mamadeira. Não, porque as crianças não vão ter apetite. Na hora do almoço. Né? A gente tem que variar muito o cardápio. Por exemplo, se ela adora moranga, que tal às vezes colocar a moranga mais frequente na comida, que aí junto com o alimento que ela gosta, você vai introduzindo outros alimentos. E acontece uma coisa muito legal, assim, legal da gente, a gente fica até rindo. Por exemplo, tem um mês que ela adora a moranga, no outro mês ela não pode nem ver mais. Aí no seguinte ela volta a gostar. Então a gente tem que ter essa habilidade de trocas, observar a aceitação, pôr pouca comida, e se for preciso a gente repete esse prato. Né? E não colocar aquele pratão mesmo de peão, porque olha aquele tanto de comida, a criança até desespera e não quer comer. E evitar de, assim que acabar o almoço ou jantar, de oferecer algum leite logo após as refeições principais. Porque esse leite após as refeições principais pode atrapalhar a absorção dos nutrientes. Entendeu? Você falou algo, vou pegar um gancho do que você falou logo no começo, sobre desencadear algum tipo de anorexia na adolescência e não cumprindo essa normalidade, né? O papai não entendendo ou forçando essa criança a comer demais ou um desespero. O que isso pode acarretar mais para frente na vida dessa criança, doutora? É a perda da saciedade interna em relação à aceitação de alimentos. Então, a criança chega na adolescência, ou ela pode desenvolver um quadro de bulimia, ela come, depois vomita. Ou ela pode realmente ter aversão a qualquer tipo de alimento. Porque quando ela lembra de refeição, ela lembra da briga que foi desde cedo a mãe triste, chorando, desesperando, ligando o DVD para a criança assistir, para alimentar, ligando televisão. Tem crianças que só comem dentro do elevador. Aí algum dia que vai em alguma casa, não come porque tem que comer dentro de um elevador. E toda mãe, e eu também sou mulher, a gente tem um sentimento muito interessante, que a gente, esse sentimento de guarda do nosso filho, a gente relaciona muito com a alimentação. Aí quando você olha que a criança não comeu aquela quantidade que você acha que ela deveria, você entra em desespero. Ai, vai adoecer, vai pegar uma doença e vai ter que internar, ou já está doente. E isso reflete também muito na questão de peso, que até hoje ainda existe muito essa visão, principalmente em relação aos avós, que querem que as crianças sejam muito gordinhas. Que o bebê saudável é aquele bebê fofo. E não é assim,
né? Cada um tem seu biotipo, cada criança vai ganhar uma quantidade de peso dentro de um padrão, mas aquele bebê gordinho, a gente não está querendo mais. Não significa saudável, não. Não significa saudável. Doutora, independente dessa fase normal dessa anorexia fisiológica, desse período da criança, até que ponto isso é normal e até que ponto a mamãe se preocupa que realmente pode ser algum problema? Quando vê que a curva de crescimento dessa criança está desacelerando. Por essa tabela aí de altura, por peso. Essa tabela e por esse ganho de peso. Que seja uma criança que esteja muito irritada. Que é uma criança que você não está conseguindo os marcos do desenvolvimento dela. Você vê que ela está ficando atrasada. É uma criança que está adoecendo com muita frequência. É uma criança que está nos exames de sangue detectando que está com alguma falta de vitamina e a principal delas é a deficiência de ferro, levando a anemia. Aí isso foge da anorexia. Uma outra dica bacana é que a gente sempre gosta, a partir de 1 ano também, de ter muito cuidado qual leite que a gente vai oferecer para essa criança. O leite ele não pode ser oferecido em excesso, porque ele pode tirar o apetite para os alimentos principais. Então, por exemplo, depois de 1 ano, às vezes as mães começam a introduzir alimentos que não são os adequados dentro do leite, tipo os achocolatados. O ideal seria que a criança tomasse o leite puro e de preferência que são os leites de crescimento na impossibilidade do leite materno, porque de 1 a 2 anos também é importante, se a mãe tiver condição de manter a amamentação também. E hoje a gente tem no mercado várias opções que são mais enriquecidas. Então, ao invés dela colocar o achocolatado, que a gente nutricionalmente não seria o adequado, ela fazer a opção para uns leites que vêm mais reforçados em termos de vitaminas, mas 2 por dia. Entendi. Também não em excesso. Não em excesso. Tem uma pergunta de uma mamãe aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir se ela fala de onde é. Olá, meu bebê tem 6 meses. Queria voltar a trabalhar, mas ele não aceitou o outro leite. E frutas, só a maçã, só está comendo a maçã. O que fazer? Ele vomita o mamão, a banana, come bem pouquinho. Deixa eu ver se ela fala mais de alguma coisa. Até mandou uma fotinho dele aqui. Pois não. Isso é muito comum. Porque a criança ela costuma com leite materno ou com alguma mamadeira e na hora que a gente vai introduzir fruta ou almoço, é um processo demorado. O sabor é diferente. O sabor é diferente. Então exige calma, paciência, que é um momento delicado. O filhinho vai comer. Então, assim, o importante é oferecer várias vezes. Então, por exemplo, ela oferece 3 dias de uma mesma fruta, depois ela troca essa fruta para oferecer outra, vai aceitar. Fala com ela que daqui a uns 15 dias já vai estar aceitando muito mais. Olha só. Mas isso acontece Paciência, mesmo. Mãe, agora, essa repetição várias vezes, ela contribui para a criança começar a acostumar e aceitar com mais facilidade. Mas não precisa ficar triste, que isso também é muito frequente. Que bom. Olha só, muitas perguntas chegando. Você pode perguntar também para a doutora Denise. Nosso telefone é 31, 98 402 9756. Não tenho condição de atender a sua ligação, né? Somente via texto. Então, mande aí a sua pergunta, seu nome, de que cidade você está falando, vai ser um prazer receber. Doutora, a criança já que é maior, né? Mas ela faz a pergunta, talvez você possa ajudar. Olá, me chamo Rosane, moro em 3 Barras, em Santa Catarina. Meu filho tem 8 anos e estou encontrando dificuldades para fazê-lo comer. O que fazer? Já foge um pouco da fase, né? Não, mas tem muita coisa aí. Eu coloco a criança, eu vou envolvê-la no processo alimentar da casa. Então, desde a compra de sacolão, do supermercado, de frutas, de legumes, eu estabeleço que hoje os pais e as mães às vezes não conseguem ficar o dia a dia com as crianças no almoço, no jantar, mas um dia de semana da família cozinhar junto. E essa criança escolher o alimento, porque à medida que ela é informada sobre a importância dos alimentos, ela começa a ter mais facilidade de aceitar esses alimentos. E aí, 8, 9 anos, é uma criança que argumenta, não, eu não gosto disso, não gosto daquilo, já tem um hábito mais estabelecido, então a gente tem mais dificuldade dessa reeducação alimentar. Mas também não é para brigar, não é para fazer aquele palco de batalhas na hora da alimentação. Envolve ela na rotina da casa, envolve ela no preparo dos alimentos, mesmo que ela não coma o alface, não coma o tomate, mas ela vai preparar a salada. Com o tempo ela vai criando esse amor pela comida. Doutora Denise, é algo que tem se perdido. Como é importante a reunião da família à mesa, não é?
Como a gente ensina. E sem celular ligado, sem celular, sem tecnologia. Televisão, né? Importante. E vários trabalhos na área de nutrição infantil têm mostrado para a gente que a criança que faz a refeição com o pai e com a mãe na mesa, a chance dela ser uma criança que vai ter um hábito alimentar saudável é muito maior. Em termos de aceitação de alimentos saudáveis. Porque aceitar só alimentos que a gente fala de calorias vazias, não é essa a nossa preocupação. A gente quer que a criança coma alguma coisa saudável. E a hora que ela está sentada perto do amor, né, que reflete, faz a diferença, né? Faz a diferença muito grande. Esse carinho é muito importante. Infelizmente, né? A gente sabe que a família brasileira, papai trabalha fora, mamãe trabalha fora, alguns filhos são maiores, estudam à noite, mas tem que se encontrar um momento para estar juntos, né? A Europa, eles estão, né, assim, igual como os Estados Unidos, o Brasil, a gente está enfrentando muita questão da obesidade infantil. E tem um trabalho muito grande sendo feito em todos os países europeus. E os 4 pilares principais para lidar com essa questão alimentar 30 minutos para você ficar de convivência saudável com o pai e com a mãe. Olha isso. É um pilar de tratamento. Puxa vida. 30 minutos? 30 minutos. Em 24 horas? Em 24 horas. É porque não tem. Não tem. Olha, é o mínimo, né, que se pode se exigir. Bom dia, meu filho fez 1 ano e come de tudo, mas na casa da babá. Comigo ele só quer o peito, frutas e biscoito o dia todo. Ele não toma mamadeira. O que eu faço? Deus abençoe a todos. Andréia de Guanhães. Andréia, você vai fazer o seguinte. Você não vai comprar o biscoito para sua casa. Ótimo. Ou se você tiver o biscoito da sua casa, você vai deixar em lugar guardado e vai oferecer naquele momento que ele comeria um biscoitinho só e de preferência um biscoitinho saudável. 1 ano fazendo parte dessa anorexia fisiológica, algumas crianças realmente com a mãe não aceita os alimentos. A gente não tem como explicar, envolve muita questão emocional e que come só com a babá ou com o pai, ou com outro funcionário. Curioso. Isso acontece demais. Olha isso. Igual a gente escuta. Quando você não está em casa, sua criança comporta muito bem. Chegou o pai e a mãe, começa a fazer bagunça. Acho que é para chamar atenção, né, para revidar alguma coisa, falando que não vai comer. Agora, se você, André, a hora que você estiver na sua casa, ofereça o seu leite materno nos horários que seriam de leite, para não tirar o apetite, e na hora das refeições principais, pode oferecer conversando, explicando que aquele é o momento de almoçar, que mesmo com 1 ano já entende. Tudo que a gente fala com carinho já vai ficando gravado nessa memória. E tire os supérfluos, que seria essa questão do biscoito. Doutora Denise, a senhora vai ter que voltar aqui outras vezes, porque tem um monte de perguntas chegando aqui do Brasil todo, né? Realmente é um tema vasto, eu tenho certeza que com todo o conteúdo que você trouxe, já trouxe muita orientação para os pais, até mesmo essa calma em saber que nesse período dos 12 meses aos 3 anos existe uma normalidade aí nessa queda do apetite, isso tudo. Mas eu quero fazer uma pergunta, né, que também vai ajudar. Aquela chantaginha que a mamãe faz, o papai faz, olha, se você comer tudo, você vai assistir televisão. Se você comer tudo no sábado, eu vou te levar no parque. Isso funciona? É prejudicial? O que você acha? Isso vai muito de cada ponto de vista, né? Tem alguns momentos que eu não lanço mão da seguinte chantagem, que é muito perigosa. Se você almoçar, você ganha o doce. Isso é algo, ou a sobremesa, isso é um crime nutricional. Imagina. Tá? Se você for oferecer alguma coisa pós o alimento, pós a refeição, isso é um complemento, porque senão a criança já começa a ter aquela ideia que o mais gostoso foi o prêmio. Foi o prêmio. Tá? Agora eu falo assim, o que eu combino com crianças, principalmente crianças maiores. Olha, então, durante o dia a gente deve comer 3 frutas, de preferência uma de cada cor. A gente tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar água. Se você cumpriu isso durante a semana, no final de semana a gente vai passear um pouco mais. Não é uma chantagem, mas é um negócio, né? Uma compensação. Aí por que eu falo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu, como estou cuidando de você, eu quero que você continue saudável, feliz, que aprenda na escola. E a gente sabe que o alimento é o nosso remédio. E para a gente continuar assim, a gente precisa de comer. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.